E daí eu quero que você traga isso para a gente, essa questão da Amazônia também, porque isso tudo vai ser tema do Le Monde Diplomatique, que vai ao ar hoje às 9h30 aqui na TVT, inclusive, né, Silvio? É verdade, nós vamos tratar do tema da mineração e da Amazônia. Olha, não se tem ideia da importância que a Amazônia tem para todos nós. Aquela superfície toda verde, que já foi destruída em 17% de toda a floresta amazônica até agora, quer dizer, ela permite o equilíbrio do clima. E ela permite, por exemplo, que as nuvens que se formam lá se desloquem para o sudeste e venham aqui fazer chuva para nós. Se tiver o desmatamento no ritmo que está tendo, essas chuvas não vêm e nós não vamos ter água, inclusive aqui. Quer dizer, e a riqueza da Amazônia é tanta que ela pode ser explorada de uma maneira sustentável, de uma maneira amigável, né? Você tem uma infinita variedade de possibilidades. A Natura, por exemplo, explora as essências dos vegetais lá de uma maneira muito profícua para eles e sem estragar a natureza. Quer dizer, tem muitas maneiras de fazer isso. O que nós estamos assistindo é a predação da Amazônia. Não é? Quer dizer, aqueles grupos de mineradores. Aliás, a nossa discussão hoje à noite, né, ela vai trazer a presença das 5 maiores mineradoras do mundo atuando na Amazônia. E elas têm todo o interesse, estão fazendo lobby também no Congresso para abrir as áreas indígenas para sua exploração. Então, uma coisa são esses 20 mil, 30 mil garimpeiros, que são indivíduos pobres que estão lá investindo na tentativa de encontrar um meio de sobreviver ou até de ficar rico. Quer dizer, isso já expressa a dificuldade que nós temos de promover um assentamento mais. Por exemplo, se nós tivéssemos feito uma reforma agrária para valer, esse pessoal não estaria tentando o garimpo dessa forma, teria meios de sobrevivência, né? Assim como, por exemplo, eu tive ontem no lançamento da exposição Amazônia, do Sebastião Salgado, no Sesc, né? E ele fala assim: eu fiquei escandalizado com a quantidade de pessoas morando na rua aqui em São Paulo. Se nós tivéssemos feito a reforma agrária, esse pessoal não estava aí. Quer dizer, e ele tem toda a razão. Quer dizer, nós estamos numa sociedade que não se preocupa com os mais pobres, que são a maioria, né? Então, fica até meio chato ficar repetindo sempre as mesmas coisas, né? Mas o que nós estamos vendo como predação da Amazônia não só compromete a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, as próximas gerações, entende, né? Mas destrói as maiores riquezas que nós poderíamos explorar de uma maneira totalmente sustentável, não é? Sim. Então, é uma maneira. Eu tenho dito sempre aqui nas nossas conversas que nós estamos vivendo um governo que tem a política da pilhagem, né? Essa pilhagem é o crime organizado presente em tudo, presente na exploração da mineração, na devastação pela madeira, da destruição da madeira na Amazônia, né? No avanço, vamos dizer assim, da área de cultivo da soja e da área do gado na Amazônia. Lembra aquele dia do fogo em que 4 grandes fazendeiros resolveram tocar Sim. fogo no Pantanal, né, para poder ampliar suas fazendas? Não aconteceu nada com eles. Então, da mesma forma como esses garimpeiros que foram presos junto com a balsa foram soltos no mesmo dia, esses outros também permaneceram impunes. Então, nós não podemos só culpar o governo por isso também, né? Quer dizer, nós Sim. temos que pensar que uma parte da nossa sociedade tem essa cultura predatória de tirar vantagem e de se lixar pelo conjunto da nossa sociedade. Uma parte importante do agronegócio pensa assim, né? Esses mineradores, que não são poucos, eles dizem assim: olha, eu tenho que sobreviver, eu vou lá, vou jogar mercúrio e o resto que se dane. Quer dizer, você tem que ter também leis que possam ser funcionais, né? Então, eu acho que a Amazônia é o nosso grande desafio nesse momento. Se nós conseguirmos limitar a devastação da Amazônia
e impor uma nova regulação que possa garantir que ela se recomponha, que ela se refaça, que a água volte a fluir em muitos lugares onde ela já não tem mais a presença na superfície, ela foi para o subsolo, né? Quer dizer, se nós conseguirmos fazer isso, nós estamos recuperando a possibilidade de, inclusive, ter agricultura fértil no sul, de não ter a transformação da Amazônia numa área de cerrado, de não ter a desertificação do cerrado, porque está tudo envolvido, né? Então, nós não podemos ser tão míopes e tão assim imediatistas de falar assim, a questão da devastação da Amazônia é que vão acabar com a madeira. Não, estão acabando com o ecossistema. E o ecossistema nos beneficia diretamente ou nos penaliza diretamente. E nós estamos começando a assistir isso, quer dizer, essas manifestações extremas do clima que nós estamos assistindo de Petrópolis, as mortes lá, as inundações na Bahia, as inundações em vários lugares, elas são expressão desse desequilíbrio que precisa ser recomposto quanto antes. Porque, como diz um amigo meu, a natureza depois se refaz, mas a espécie humana já não estará mais aqui, entendeu? Então, nós temos que prestar muito cuidado, muita atenção com a questão da Amazônia, e estamos discutindo isso no nosso programa hoje, às 21h30, aqui na TVT. Perfeito. Deixa eu incluir 2 comentários rápidos a isso tudo que você trouxe. A Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, ontem, ela comentou para a gente essa questão de que a exploração é muito importante para o PIB brasileiro, inclusive, mas a exploração feita de modo legal, seguindo a legislação, de maneira sustentável. Só que esse governo, ele incorporou o crime, a maneira criminosa de se explorar, principalmente a Amazônia, essas formas legais que acontecem, né? Isso que é muito absurdo. Ela fez essa distinção. Hoje, quando a gente fala exploração, parece tudo criminoso, né? Porque, de fato, a gente tem assistido tantos episódios de corrupção, de crime. Esse crime é corrupção também, né? Que a gente acha que todo tipo de exploração é ilegal, mas tem uma parte importante do nosso PIB que vem dessa exploração, feita de maneira legal. O segundo comentário é engraçado, né? Os historiadores falam que a gente não consegue, às vezes, analisar com profundidade o momento em que a gente vive. Se passou pouco tempo do Dia do Fogo, que você comentou agora, e a gente pensar que fazendeiros colocaram fogo no Pantanal para mostrar apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, é tão absurdo, né, Silvio? É tão absurdo. Eu lembro que a gente comentou muito isso na época, mas assim, passado esse tempinho, acho que o quê? 1 ano, 2 anos que se passou desde então, parece ainda mais absurdo tudo isso. Eu acho que a gente vai ficar abismado lá na frente, quando for comentar o que foram esses 4 anos, eu não tenho dúvida disso. E tomara que a gente continue absurdados para que isso, de fato, não seja normalizado. Thalita, esse governo não adotou a forma de ação criminosa. Ele é o crime. Né? Quer dizer, o problema todo não é o governo. O problema todo é que ele foi eleito. Né? Sim. E isso significa que uma parte da nossa sociedade, né, tem uma mentalidade individualista, competitiva, de empreendedorismo, de levar vantagem, de aceitar a corrupção, que precisa ser observada. Quer dizer, é uma sociedade hierarquizada, é uma sociedade que tem a marca escravocrata na sua cultura, é uma sociedade, enfim, quer dizer, que aprofunda a desigualdade a cada passo, né? E isso se deve a políticas. E essas políticas têm centros de elaboração, vamos chamar assim, né? Quer dizer, esses centros de elaboração são o pensamento neoliberal como estrutura teórica, que quer privatizar tudo, que quer transformar tudo em bons negócios para as empresas, não importa o quanto o cidadão pague por isso, não é? Mas é também uma estrutura que conjugou essa ideia do neoliberalismo com esses, eu quase chamo de cangaceiros e upes, entende? Mas com esses grupos criminosos que se apossaram do Estado, né, e que estavam presentes antes,
estavam presentes antes nas instituições intermediárias, estavam presentes antes no Exército, nas Forças Armadas, e estão presentes no Parlamento. Quer dizer, quando eu falo de crime organizado, eu não estou falando horizontalmente, olha, o PCC, não sei o quê. Não. Crime organizado tem que ter um dirigente que pode ser um senador, que pode eventualmente ser até a presidência da República, né? E que vai baixando, tendo governadores, tendo prefeitos, tendo, enfim, quer dizer, toda uma escala de poderes que garante a operação deles em qualquer instância. Gente na justiça, quer dizer, a ideia de que nós estamos, se a gente controlar o portador da arma na rua, está tudo certo, não é correta. Quer dizer, nós temos que pensar em formas de exercício da justiça, em aplicação das leis, que sirva para todos. Né? E, por exemplo, as acusações que o Aras está engavetando já são tantas denúncias de crimes lá no primeiro escalão do nosso governo, né, que a gente passa a pensar que nós estamos vivendo uma transformação do Estado num Estado criminoso, num Estado de pilhagem, um governo que faz isso. E o próximo governo vai ter muito trabalho para reconstituir as instituições, porque você não tem mais bases de dados em muitos lugares que foram destruídas. Você não tem o Bolsa Família, o Cadastro Único, enfim, quer dizer, o próprio sistema de censo, né, que não foi realizado. O censo, então, então, o trabalho de reconstituição não só vai enfrentar a resistência dessa parte da sociedade que se dá bem nesse momento, né? Sim. Como vai ter que redesenhar as instituições para que elas se transformem em, como você disse, mais transparentes e mais fiscalizáveis. Né? Sim, e depois você tem que refazer os orçamentos. Quer dizer, uma FUNAI tem que ter orçamento, as universidades públicas têm que voltar a fazer pesquisa científica, que é o que permite o desenvolvimento nessa fase da história da civilização humana. Se nós não tivermos conhecimento, tecnologia, nós estamos condenados a ficar como uma plataforma de exploração de matérias-primas e produtos primários para as multinacionais atuarem aqui de uma maneira predatória. Né? Então, há todo um redesenho do financiamento da pesquisa, da educação, da assistência social, da dignidade das pessoas, restabelecer aquela política de acabar com a fome no Brasil, de garantir universidade para os pobres, mas ir além, quer dizer, nós não podemos olhar para trás, não é voltar a ser o que a gente já foi em algum momento. Sim. Nós temos que trabalhar para criar um espaço novo, criativo, envolvente, capaz de encantar a nossa juventude e trazer para ela uma esperança de um mundo melhor. Quer dizer, nesse momento, o desenho que nós temos é de desalento para a juventude, que não encontra emprego, que não encontra uma educação de qualidade, enfim, quer dizer, que não encontra as oportunidades, né, que todo jovem precisa ter. Que desafio temos este ano e nos anos vindouros. Silvio, muito obrigada, uma boa semana para você, um beijo e até semana que vem. Prazer estar aqui. Um beijo para você, uma saudação para quem nos assiste.